Abre a sua Bíblia em Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 1. Um pouquinho antes de Joel. Daniel, Oséias e Joel. Está na sua Bíblia, pode procurar que eu espero. Teu pressa, Felipe nem disparou o relógio ainda. Oséias, capítulo 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Osias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Blaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a sua santa palavra. Nós estamos reunidos aqui para te adorar, para ouvir a tua voz, compreender as tuas escrituras e tornar essa palavra viva e eficaz dentro de nós. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Glória a Deus. Deus levanta um profeta chamado Oséias, logo depois que o tempo de Amós, do profeta Amós, acabou. Deus então escolhe um homem, a Bíblia diz para nós, filho, está escrito no versículo 1, filho de Beeri, e a Bíblia diz para nós o tempo que esse homem é estabelecido como profeta sobre a terra, no meio de reis importantes. Ele diz: nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, deixa claro para nós que quando Deus levanta esse homem chamado Oséias, esse profeta chamado Oséias, a terra estava sendo governada, passando por essa transição de reis importantes. Mas não era uma época favorável, não era uma época tranquila de paz. Por quê, pastor? Porque Israel estava passando por um tempo
completo de ausência de intimidade, ausência de relacionamento com Deus. Um grande esfriamento estava sobre o povo de Israel, e homens e mulheres fugindo da presença do Senhor, indo em direção a coisas, a costumes, a idolatrias. Isso estava aborrecendo demais o Espírito do Senhor. Isso estava incomodando demais a Deus. E não foi à toa. Deus, através de Amós, se você puder ler depois, você lê, levanta o profeta Amós para falar com o povo e dizer para eles: é necessário que haja conserto, é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja mudança de comportamento. Vocês precisam me ouvir, vocês precisam experimentar dessa mudança. Do jeito que está, vocês vão sofrer, as vinhas, as eiras se perderão, os animais vão morrer, não tem prosperidade que chegue perto da desobediência, não tem a promessa de Deus que se instaure nesse momento como Israel está. Então o profeta Amós, ele prepara um caminho de exortação, ele prepara uma voz, onde ele tenta com todo o tempo despertar o povo para esse momento. O problema é que Deus cansou de falar. Deus, durante toda essa geração de reis que nós lemos aqui, Deus falou muito com Ezequiel. Ezequiel foi o maior profeta depois de Isaías para mim, cujas visões passaram por tanto tempo, que ele não podia dimensionar que aquilo tudo aconteceria tantos e tantos anos depois da sua morte. Deus usou homens demais para falar com o povo. Deus usou profetas demais na intimidade, homens poderosos de Deus, para sinalizar caminhos, para mostrar respostas, para trazer o povo para perto, para despertar para as coisas que realmente importam. Mas chegou um determinado momento que Deus cansou. E eu preciso dizer para você, amigo, hoje é um tal das pessoas dizerem: porque Deus falou comigo, porque Deus falou, e Deus está falando para caramba. Deus agora fala que só o sangue da nova aliança. Mas para aquele que é entendedor, para aquele que busca entender e mover-se no Espírito, esse sabe que nós estamos vivendo um tempo de silêncio de Deus, onde Deus não está falando, mas está agindo. No operar de Deus, nós estamos vendo Deus. E não precisa ir muito longe, tem 2 anos que nós estamos vendo o agir de Deus. O silêncio absoluto. Deus não se levantou de forma nenhuma profética para dizer: eu, o Senhor, estou acabando com essa pandemia. Não. Nós estamos vendo a pandemia. E nós estamos vendo pessoas morrerem. E nós estamos vendo as coisas acontecerem. E Deus está se movendo para ser visto. Você está aí, diga amém. Então olha que ideia brilhante Deus teve. Deus falou, Amós falou demais, Ezequiel falou demais, grandes profetas já foram usados, já falaram demais. Eu cansei. Sabe o que eu vou fazer com você, Oséias? Eu estou te dando uma ordem. Eu quero que você case com uma prostituta. E desse relacionamento você vai ter filhos. Dessa aliança você vai ter filhos. E esses filhos vão falar de tempos e de circunstâncias que eu vou operar, que eu vou manifestar sobre a terra. Então acompanha comigo, por favor, que esse texto é muito rico, né? Então ele diz assim, versículo 3: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu. Gomer era uma israelita. O problema é que ela era uma grande adoradora de Baal. Alguns estudiosos dizem que ela foi eleita até durante um tempo sacerdotisa de Baal. Ela não era prostituta, porque dormia com outros homens. O termo prostituição aqui é usado para idolatria, para adorar outros deuses. Então Deus chama Oséias e disse assim para ele: hoje eu estou instituindo um tempo
sobre a terra onde eu não quero mais falar. Onde eu quero que você, como profeta, experimente das dores que eu sinto. Que você experimente do que eu tenho dito a tantos homens e o povo tem dificuldade de me entender. A gente, no ditado nosso, a gente diz assim, quando a gente fala pela primeira vez, a gente fala pela segunda vez, a gente fala pela terceira vez e a pessoa não entende. A gente vai ficando nervoso, não vai? Aí você diz assim para a pessoa, você quer que eu desenhe? É ou não é? Porque as palavras não estão funcionando. Já falei de tudo que é jeito, já expliquei de tudo que é jeito, e às vezes é assim que eu me sinto com você. Porque eu já expliquei de tudo que é jeito, já dei todos os tipos de exemplo possível. Você fica assim, mas pastora... E tem hora que eu tenho que desenhar, né? E Deus falou assim com Oséias, se é para desenhar, nós vamos desenhar. Porque eu não posso permitir que Israel passe por mim sem me compreender genuinamente. Eu não posso permitir que Israel, como povo, como nação, não me experimente genuinamente. Não sinta verdadeiramente quem eu sou. Não saiba genuinamente o que eu sinto. É necessário que eles passem por essa experiência, Zé. Então olha o que eu estou te propondo. Você não vai escolher uma israelita que crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai escolher uma israelita que é adúltera, que adora outros deuses, que ela tem como marido, porque o termo Baal também pode ser traduzido como marido, né? Que ela tem outro marido. E você vai experimentar acordar e dormir do lado de alguém que trai você. Você vai aprender a dormir e acordar ao lado de alguém que não professa a mesma fé, que não crê nas suas palavras, que não confessa aquilo que você vive e que você experimenta. E para piorar o negócio, Oséias, ela vai te dar filhos, 3 filhos, que vão demarcar tempo sobre o povo. Põe para mim, Felipe, por favor, primeiro. Então ele estabelece a experiência das consequências de uma aliança errada. Ele chama Oséias e diz para Oséias, eu quero que você case com Gomer. Eu quero que você procure essa mulher e faça uma aliança com ela. Uma aliança que para eles, inquebrável. Uma aliança que não podia se romper, que teoricamente deveria ser o quê? Eterna. E aí Deus diz, por conta dessa aliança errada, desse compromisso que você vai instituir com Gomer, ela vai te dar 3 filhos. E esses filhos serão as consequências desse casamento. As consequências dessa aliança errada, que se tornarão símbolos de maldições sobre Israel. Então lê a Bíblia comigo. Olha o que ele diz. Versículo 4. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de... Já falei algumas vezes aqui, que era de praxe, que a mulher escolhesse o nome para os filhos. Ela é que liberava essa palavra. O nome nada mais é do que uma profecia sobre a vida do filho. Então, ela escolhe o nome não pela beleza do som, mas pelo que ele significa, pela importância daquele nome. Só que quando nasceu o primeiro filho de Gomer, Deus falou para assim, ela não vai escolher nada, quem vai escolher sou eu. Por quê? Porque eu vou declarar o destino que eu quero para ele. Você pegou? Diga amém. Ele diz assim, ó, não fica me olhando com essa cara não. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de... Então ele declara assim, esse filho que vai nascer vai representar um momento sobre Israel, onde eu vou trabalhar um lugar de vergonha, um lugar de perdas. Israel o Vale de Jezreel é muito conhecido em Israel como lugar que aconteceu muitas e grandes tragédias. Israel perdeu muitas lutas no Vale de Jezreel. Mas foi no Vale de Jezreel também que Jezabel foi comida pelos cães. Quem lembra da história? Então, um lugar, uma referência local de um lugar de muitas perdas.
E aí ele não para por aí, ele continua e diz assim, versículo 6, tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha, e disse mais uma vez, quem escolheu o nome foi Deus que escolheu. Aí Deus diz assim, põe o nome de desfavorecida, ou em hebraico, Lo-Ruama. Quem tem essa tradução? É o mesmo significado, você pode anotar, desfavorecida, é o significado do termo em hebraico. E ele diz por quê? Ele diz, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então o primeiro nome ele chama de quê? Você está aí? Não, o primeiro, o macho, o primogênito. Jezreel. Lugar de perdas, né? Lugar de humilhação, de vergonha. Um tempo que viria sobre Israel para estabelecer perdas e vergonha. Ela gera um segundo filho, chamado de Lo-Ruama, que significa desfavorecida. Ou seja, Deus estava dizendo, vou trazer sobre Israel um tempo de ausência de compaixão. Eu não vou ter pena de Israel. Eu não vou agir debaixo de perdão com Israel. Não vou. O segundo período que virá sobre Israel é um tempo de desfavorecimento. Eles vão ser tratados como um povo comum, não terão privilégios, não vão ser cuidados como filhos. Você está aí? E aí ele termina e diz assim, versículo 8, depois de haver desmamado a desfavorecida, ou Lo-Ruama, concebeu e deu luz a um filho. Mais uma vez, Deus não dá oportunidade para Gomer, quem escolhe os nomes são ele. E ele diz, põe o nome de não meu povo, ou em hebraico, Lo-Ami. Quem tem essa versão? Significa não meu povo, ou seja, ele estava rejeitando, não tinha mais aliança. A aliança havia sido quebrada. Põe para mim o resuminho ali, aí você tira a foto para você guardar. 3 tempos sobre Israel. O primeiro, o nome de Jezreel, que significa lugar de derrota, vergonha. O segundo tempo, desfavorecida, que é o nome em hebraico, Lo-Ruama, que significa sem compaixão. E o último, não meu povo, que é Lo-Ami, o segundo menino, que significa quebra de... Então olha para mim, olha o que Deus fez. Você casou com uma prostituta. Uma mulher que adora outros deuses, que não fala a mesma língua que eu, que não vive debaixo do mesmo propósito, que não entende o que eu digo. Por conta da tua desobediência e dessa aliança, 3 maldições vão ser instauradas sobre Israel. É uma linguagem, ele está usando uma linguagem figurativa para Oséias entender, né? Oséias passa pela experiência real de casar com a prostituta, mas esse discurso é para Oséias entender o que ele estava fazendo com Israel. Então ele diz, vou te dar 3 filhos. O primeiro menino, Jezreel. E um tempo de perdas. Um tempo de vergonha vai ser instaurada sobre o povo. Eu vou te dar uma menina, chamada desfavorecida. E será um tempo onde eu não vou exercer de compaixão com o povo. E por último eu vou te dar mais um menino. E vou chamar ele de não meu povo. Porque eu vou estar sinalizando que a aliança foi quebrada. Não existe mais aliança. Comprometimento da minha parte para com ele. Você entendeu? Diga amém. E aí a história decorre. Ele vive essa experiência. E você imagina quão duro e doloroso foi para Oséias, como profeta de Deus, ter uma mulher que acendia incensos, que adorava Baal, que cantava cânticos a Baal, que envergonhava o Deus Israel, e ele estar nessa aliança, nesse casamento, por causa de uma obediência a Deus. E desse casamento ter sido gerado 3 filhos, onde os 3 foram amaldiçoados, onde os 3 carregavam sentenças muito fortes e radicais sobre a história do povo de Israel. Deus fez com que o profeta Oséias passasse por isso. E no capítulo 2, depois se você quiser ler, vale a pena, o livro de Oséias é pequenininho. Chega um momento onde Gomer vai embora de casa. Ela não aguenta os conflitos, ela não aguenta as discussões, e ela vai embora de casa. E o profeta fica doido.
Ele vai para o meio da praça, ele rasga a roupa, ele diz para os filhos: eu não quero ver mais essa mulher nunca mais na minha vida. Eu quero que ela morra, eu quero um divórcio, eu quero que ela suma. Eu não vou ficar mais com essa mulher. Eu não quero mais obedecer a Deus. Eu não quero mais viver essa experiência. Mas logo depois a Bíblia diz que ele, numa conversa, ele volta a sonhar com a esposa. Ele diz: quem dera se ela pudesse entrar por ali agora e me declarasse com seus lábios a vontade de retornar, do casamento voltar, e dela olhar nos meus olhos e dizer: marido, eu não quero mais seguir os meus caminhos, agora eu quero seguir os seus caminhos. Eu quero caminhar ao teu lado. E os olhos do profeta Oséias se enchem de lágrimas, e o seu coração se quebranta, e ele diz: quem dera que ela mudasse de ideia. Quem dera que ela desejasse viver essa experiência. Ia ser como se a mulher tivesse saído do deserto e entrado numa terra onde ela tem mel, onde ela tem trigo, onde ela tem frutas, um lugar de prosperidade, de acalento, de amor. A Bíblia diz, e são palavras muito fortes, Oséias passa por mais de 10 capítulos, escrevendo não mais na linguagem pessoal, não mais contando a sua experiência, mas entendendo e traduzindo como Deus se sentia mediante essas circunstâncias. Você não vai ler no capítulo de Oséias ele dizendo: eu sofri com essa mulher. Ele vai dizer como Deus sofre com o povo de Israel. Como que Deus sofre com os comportamentos, com as escolhas. Como que Deus se coloca numa posição de tamanha amargura e indignação por conta de escolhas e propósitos. Pastora, por que a senhora quer falar isso para nós essa noite? Porque assim como Deus operou sobre a vida do profeta Oséias, Deus tem feito isso com a gente. Tem hora que Deus cansa de falar. Quantas vezes Deus já te falou coisas poderosas? Quantas vezes Deus já relatou para você o que Ele quer da sua vida e como Ele quer que você faça? Mas por muitas vezes você não deu ouvido à voz de Deus. Por muitas vezes você achou que você podia fazer suas próprias escolhas, seguir seus próprios caminhos. E chega um momento na vida de todo crente que Deus para de falar. E Deus vai precisar que você experimente circunstâncias para você compreender de fato e de verdade o que Ele sente. E nós estamos vivendo um momento onde Deus está chamando a nossa atenção para a gente parar de olhar para a gente e começar a analisar como que Deus tem visto as coisas. Pastora, como? Às vezes Deus te faz casar com a prostituta. Às vezes Deus te fez ter uma aliança com alguém que não adora o mesmo Deus. E só você sabe a dificuldade que é de falar de Jesus, pregar a palavra, de manifestar a vontade para alguém que tem o coração fechado para ouvir essas palavras. Para alguém que desdenha, que ridiculariza, que te envergonha, que diz para você que esse evangelho que você prega é um evangelho barato, que não tem valor espiritual nenhum. Deus às vezes faz com que a gente viva ao lado de pessoas assim, não para a gente chegar numa oração e dizer para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor mude a situação lá em casa, eu preciso que o Senhor converta o coração do meu marido ou da minha esposa. Não. Deus está dizendo para nós: para de olhar para você e começa a viver as experiências que Deus está fazendo você viver, para olhar para Ele, para enxergar Deus, para conseguir alcançar o que realmente Deus sente. Nós somos um povo extremamente ingrato. Quando você se decepciona com alguém e você diz: pastora,
Eu dei tanto, eu cuidei, eu amei. Pastora, quando me ligava, eu estava lá para atender. Pastora, quando precisou, eu estendi a minha mão, eu ajudei. Puxa, pastora, eu fiz campanha de oração. De um dia para a noite, a pessoa virou as costas e foi embora. Pastora, nenhum muito obrigado. E você fica indignado com a ingratidão. E você diz, poxa, tem hora que dá vontade de desistir. Por quê? Porque é doloroso passar pela ingratidão. Aí Deus está olhando lá de cima. E eu, hein? Quantas vezes eu cuidei de você? Quantas vezes eu te levantei? Quantas vezes eu te livrei de coisas, pessoas e circunstâncias que você nem pode imaginar? Quantas vezes, enquanto você dormia, eu estava de pé do lado da sua cama, zelando pelo seu sono? Quantas vezes você não tinha o que comer e eu enviei gente lá para te suprir? Quantas vezes as portas estavam fechadas e eu fui obrigada a mexer em coisas, em pessoas, para que as portas se abrissem por amor à tua vida? E sabe o que você fez comigo? Você virou as costas para mim. Você parou de me ouvir. Você fez as suas escolhas, foi embora e me abandonou. Mas é mais fácil a gente ver a ingratidão do outro do que conseguir enxergar como nós agimos diante de Deus. É por isso que Deus está parando a terra. Porque Deus cansou de falar, agora Deus está mostrando. Deus está mostrando para a gente sentir aqui, ó. Quando eu passo pela ingratidão, eu não tenho que culpar o ingrato. Eu tenho que olhar e dizer, quantas vezes eu fiz isso contigo, Deus? Quer ver a maior situação de confronto? É quando você ama muito alguém e você não é correspondido. Você agrada, você faz tudo certo. Você cuida, você ama, você protege. E você não consegue sentir reciprocidade. A pessoa não consegue corresponder ao amor que você tem. E você diz, é muito ruim, é muito doloroso amar alguém e não ser amado. Pastor, isso me destrói por dentro. Porque eu me sinto desvalorizado, eu me sinto pequeno. É como se eu não tivesse valor. Aí Deus está olhando para nós. E Deus está dizendo, e quantas vezes eu te amei e não fui amado? Quantas vezes eu dei sem esperar nada em troca? Quantas vezes você, todo sujo do pecado, do erro, eu estava lá te amando incondicionalmente e não senti o seu amor, não senti a tua reação de amor em relação a mim. Mas eu consigo enxergar isso na vida do meu irmão. Eu consigo cobrar o amor que eu não tenho recebido. Mas eu não consigo enxergar quando eu faço e tomo essas atitudes diante de Deus. Quem sabe Deus não nos está chamando como chamou Oséias, para dizer, agora eu cansei de falar, eu vou fazer você sentir. Eu vou fazer você experimentar quando chegar alguém para você e mentir olhando nos seus olhos. E você vai dizer, eu confiei, pastora. Eu confiei minha vida, eu confiei meus sentimentos, eu confiei tudo que eu tinha de mais precioso. E essa pessoa mentiu para mim. Essa pessoa me despedaçou por dentro, acabou comigo. E aí Deus olha para nós e diz, e quando você me fez aquele voto de joelhos dobrados no altar? Quando em lágrimas você disse, foi a última vez, Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Quando você disse para o Senhor, nunca mais eu vou te prometer um voto e não vou cumprir. Nunca mais, Senhor, eu vou agir como um menino. E você mentiu para mim. Você voltou a fazer. Como que eu fiquei? Como que ficou o meu coração?
Como que ficou o sentimento que eu tinha a teu respeito? Você está aí, diga amém. A gente cobra das pessoas presença. E a gente diz: você está tão distante de mim. A gente era mais íntimo. A gente era mais próximo. A gente se falava todo dia. A gente tomava café junto. Você ia lá para casa. Eu ia para sua casa. E agora, a gente não está tão mais agarrado assim. E por que a gente está vivendo isso? Por que as coisas aconteceram dessa forma? Puxa vida, eu sofro, eu sinto saudade. A gente para um tempo da nossa vida para reclamar da presença, do comportamento de pessoas, mas a gente é incapaz de olhar e dizer: será que Deus está sentindo saudade de mim? Será que Deus está sentindo saudade da minha voz em oração? Será que Deus está sentindo saudade daquele momento onde a gente ficava sozinho, eu e Ele? Onde eu chorava na presença dEle? Onde Ele conversava comigo? Deus está chamando a igreja como chamou Oséias. Deus não chamou Oséias para julgar Gomer. Deus não chamou Oséias para ministrar nada sobre a vida de Gomer. Deus chamou Oséias para sentir o que ele sente. Deus tem colocado problemas na história da sua vida. Não é para você tentar resolver ou consertar. É para você enxergá-lo na ótica de Deus. Para você conseguir entender o que é que de fato e de verdade, muitas vezes as coisas não se encaixam. Algumas pessoas me procuram e dizem assim: pastora, que mundo doido, né? Deus manda para mim os discípulos igual a mim. Pastora, com os mesmos problemas, com as mesmas circunstâncias, tudo igualzinho a mim. E aí você diz: como que é difícil? Por que Deus faz isso? Para você ver como você era uma pessoa difícil. Para você ver como que era difícil cuidar de você, tratar de você. E o pior de tudo, Deus faz com que você tenha paciência para cuidar daquela pessoa. Deus faz com que você respire e conte 10 vezes para não arrancar o pescoço dela. Não é verdade? E Deus está dizendo assim: não arranquei o teu. Carne de pescoço é você. E eu não arranquei o seu. Eu estava lá. Eu estava lá quando você precisou. Eu estava lá quando você não parava de falar, murmurando, contando as suas tristezas, seus desgostos. Eu estava lá. E nem por isso, nem porque você é chato, não é porque você é cri-cri, não é porque você é murmurador, não é porque você só enxerga problema que eu desisti de você. Por que agora você vai desistir do chato que eu botei para você cuidar? Deus está nos fazendo experimentar de coisas, para que a gente tenha maturidade de entender como está o coração de Deus. Muitas coisas me incomodam. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ai, pastor, o som é muito alto. Ai, pastor, às vezes fica frio demais. Ai, pastor, às vezes está um calor demais. Ai, pastora, tinha que ser diferente, tinha que ser orar diferente, tinha que ser diferente. Você critica tudo, você julga tudo, você questiona tudo. Aí Deus diz assim: deixa eu contar uma história para você. Você faz isso comigo. Quando eu digo para você, é para ficar aqui, você diz: não vou ficar aqui nada. Eu faço o que eu quiser. Ele diz: eu tenho uma casa boa para te dar. Essa eu não quero. Eu tenho um propósito para cumprir na sua vida. Não quero viver isso. A gente age com os outros ou sobre os outros quando Deus quer que a gente pare de olhar para o resultado paralelo e comece a enxergar qual que é a nossa reação de baixo para cima, como que é a forma que nós nos manifestamos. Tem muita mãe aqui que teve um filho mal criado, bagunceiro, desobediente. Deus está trabalhando na sua vida. Está trabalhando na sua vida.
Você diz, da onde vem esse espírito dessa criança? Eu acho graça que tinha de falar isso do Arthur, né? Não sei que essa criança puxou desobediente desse jeito. Eu fico rindo. A gente diz, come, ele diz, não quero. Aí diz, então não come, ele diz, eu quero comer. De onde é que vem essa criança? Eu falei, eu sei de onde é que essa criança veio. Nós somos desobedientes. Nós somos respondões. Nós batemos o pezinho e dizemos para o pai, não quero agora. Não vou agora. Não quero fazer, não quero viver, não quero experimentar. Me deixa. Você reclama do seu filho. E como é que Deus faz com o sentimento que Ele tem em relação a você? Ele já cansou de falar. Ele já cansou de dizer para você que aquele lugar não é para você. Que esses meninos não são companhia para você. Ele já cansou de dizer para você que toda vez que você se envolve com essas coisas, você volta de lá ferido, machucado. Ele já cansou de dizer para você que toda vez que você não obedece, o preço da desobediência é alto, é pesado. Mas você faz exatamente o contrário, só para provocar. Só para dizer que você se manda, que você tem vida, que você pode andar sozinho. E Deus fez Oséias sentir um pedacinho do amor que Deus sente por nós. No momento ele odiava Gomer. Ele queria matar aquela mulher quando ela saiu de casa. Ele queria que ela nunca mais voltasse, porque ela se tornou vergonha para ele. Eu fico pensando quantas vezes Deus olha para nós com esse sentimento. Cara, esse cara já me deu tanto orgulho, mas agora o que eu sinto dele é vergonha. Essa mulher já foi tão cheia do meu espírito. Tanta gente falou bem dela. E hoje o que eu sinto dela é vergonha. Eu podia muito bem desistir dela. Eu podia muito bem dizer, segue o teu caminho, já que você não quer essa aliança, já que você não quer participar dessa experiência, segue o teu caminho, mete o pé. Mas logo depois eu sou tomado de um amor que me faz sonhar outra vez. Que me faz sonhar com ela entrando por aquelas portas e dizendo, eu quero o casamento de volta. Eu quero a nossa intimidade, eu quero a nossa aliança, eu quero você, meu marido. Deus fez Oséias sentir o que Deus sente de nós. Você está todo errado, mas ele fica sonhando com o dia que você vai ver que levantar suas mãos e vai dizer, muda tudo, faz tudo de novo, Deus. E esse amor dele explode quando ele idealiza esse momento e passa por cima de todas as coisas. Mas ela é prostituta, e daí? Ela não fala a sua língua, e daí? Ela não corresponde, ela não te honra, ela só te envergonha, te humilha. E ele diz, e daí? Mas eu escolhi amá-la. Eu escolhi amá-la de uma forma tão poderosa, que eu vou sempre sonhar com a volta dela. Eu vou sempre sonhar com o retorno dela. Quem sabe Deus não fez você passar por uma traição recentemente, seja ela de marido, de esposa, de amigo, para você sentir na pele o que Deus sente quando a gente escolhe coisas que entristecem o espírito dele. A nossa consciência diz para nós, o nosso Deus é um Deus de amor, mas a Bíblia diz que o espírito geme. Ele geme de ciúmes. Ele geme de amor. E por muitas vezes ele geme de dor. Porque você não está vivendo, porque você não está fazendo, porque você não consegue se libertar. E Deus cansou de falar. Deus cansou de falar.
A vontade de Deus é poder ministrar na sua vida, todos os dias, de olhar nos teus olhos e dizer, antes de qualquer pessoa, eu sei que você errou. Eu sei. Mas eu escolhi ter você comigo por toda a eternidade. Eu escolhi caminhar com você. Você pode ser infiel, mas eu não vou ser infiel. Eu prometi te amar, cuidar de você, te respeitar, e é isso que eu vou fazer. Mas eu preciso que você sinta. Quando você está lá na noite, na balada, achando que aquela noite vai resolver o teu problema, o meu espírito está chorando. Porque é como se você estivesse arrumando um outro marido para dormir com ele. Escolhendo um outro Deus. Escolhendo outra coisa para servir e colocar no meu lugar. Eu brinco do Flamengo, mas eu tenho certeza que o coração de Deus chora muitas vezes quando você troca a Santa Ceia. Por momentos banais. Onde ele diz assim, será que eles não entenderam o sacrifício que eu tive que carregar naquela cruz para mudar a história da vida deles? É a história de um pai que junta o dinheiro a vida toda para poder presentear um menino que fez 18 anos com um carro novo. Ele trabalhou a vida toda e juntou aquele dinheirinho para quando o filho chegasse aos 18 anos ele pudesse presentear aquele menino. E na primeira semana que aquele menino pega aquele carro, ele destrói aquele carro no primeiro poste. Sabe por quê? Porque aquele menino não tem entendimento do valor que aquele carro custou para o pai. E é isso que você faz quando você abre mão da comunhão com Deus. É isso que você faz quando diz, eu não preciso tomar aquele cálice e comer aquele pedacinho de pão. Eu posso me dar o luxo de ir ao cinema hoje. Ele disse, você não sabe quanto custou para mim. Se você soubesse de verdade quanto custou para mim, você não me trocava por qualquer coisa. Ele tem feito a gente experimentar 2 anos de pandemia, onde nós estamos vendo homens e mulheres morrerem, famílias perderem entes queridos. E nós choramos, nós sofremos, muitos foram salvos, outros não. E quantos anos você tem ouvido Jesus pregando, falando, eu preciso que vocês anunciem o meu evangelho, porque pessoas vão morrer e vão morrer na eternidade. Não vão ter direito à segunda vida, não vão ter direito à ressurreição, porque não confiaram em mim, não acreditaram em mim, não aceitaram a minha palavra. Mas dentro de nós é uma expectativa longe. E você diz assim, desde que eu era pequeno Jesus fala que vai voltar. Não precisa dessa pressa toda. Eu não preciso sair igual enlouquecido para pregar o evangelho. Aí sabe o que Deus fez? Eu cansei de falar. Agora eu vou fazer eles sentirem a perda de pessoas, como eu sinto toda vez que um desce à sepultura sem confessar o meu nome. Eu vou fazer eles sentirem na pele o que é experimentar do pavor, do medo, da insegurança. Deus não está brincando de ser Deus. Quando você diz que Deus falou com você, observa os caminhos, observa as histórias. Às vezes Deus está fazendo você passar pelo vale, para você entender os momentos de bem-aventurança que você tinha e que você não manifestou sua gratidão. Onde Deus fica olhando e dizendo, eu te dei tudo e você não foi grato a mim. Quem sabe agora, experimentando do deserto, você lembre que eu existo. Deus tem nos feito passar por experiências, não para julgar o meu irmão, não para me autoavaliar, não para eu olhar para o meu homem interior, mas para eu conseguir entender a mente de Deus,
para eu conseguir entender como Deus tem se sentido nesses últimos dias. Como Deus tem se sentido diante dos nossos comportamentos, das nossas escolhas. Eu olho para o meu irmão, eu acuso o meu irmão de um monte de coisas. Ele me feriu, ele me magoou, ele mentiu, ele traiu, ele é chato, ele é esquisito, ele rouba as pessoas, ele não me ajuda. Quando Deus está fazendo assim, para de olhar para o lado, começa a olhar aqui para mim e vamos ter essa conversa, eu e você. Será que você não é o chato dessa história? Será que você não cobra muito dos outros? Mas quando nós estamos só nós dois aqui, você não se permite que eu toque você e transforme a sua vida. Você não se permite passar pela experiência da mudança e da transformação. Você cobra o amor. Você cobra. Você cobra as portas abertas. Você cobra a experiência. E eu não posso cobrar nada de você. Porque você fica de bico comigo. Você briga comigo, você sai da igreja. Você diz, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais falar com Deus. Porque Ele não me ouve. Ele não escuta a minha oração. Ele não me ajuda. Ele não me abre a porta. Se toda vez que você agisse dessa forma, Deus decidisse abandonar você, eu queria ver onde você estava hoje. O problema é que a diferença entre nós e Deus é que Ele não desiste da gente. Ele não desiste de ver você viver no propósito. Ele não desiste de ver você experimentando o que Ele quer. A ótica de Deus é sempre uma vertente que traz cura para nós. Esse homem, essa mulher que está sentado do lado de você, certamente tem mais problemas que você. Mas você está ocupado demais olhando para você. Você está ocupado demais buscando respostas para você. Enquanto Deus está olhando, está dizendo, para de olhar para cá, começa a olhar para mim. Experimente sentir o que eu sinto. Experimente sentir o abandono que eu sinto. Experimente sentir o vazio. Quando você começa a orar e dorme. Eu fico lá em pé, esperando você terminar a oração. Experimenta se sentir rejeitado, desmerecido, humilhado, envergonhado, que é o que eu sinto por muitas vezes, por conta do seu comportamento, das suas escolhas, da história da sua vida. E o que eu fiz com você, filho? Eu continuei te amando. Porque assim como eu fiz com Oséias, eu quero sonhar com você aqui de volta. Eu quero sonhar com a tua conversão genuína, com a tua mudança de verdade. Chega de mentiras. Chega de você prometer o que você não cumpre. Você cobra o seu amigo, o seu irmão que te deve. Mas você não é digno de chegar nesse altar e dizer, Senhor, me perdoa porque eu estou te devendo, hein? Quanto tempo eu te roubei? Vai lá comigo, por favor. Eu vou terminar. Capítulo 14, verso 9. Oséias, capítulo 14. Verso 9. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Poxa, pastor, hoje não é nem dia de ceia e a senhora vem lascando o couro da gente. Não. O Espírito de Deus está carente. Ele está com saudade de você. Ele está com saudade de sentir você por inteiro.
está com saudade do tempo que você olhava para Ele e não queria saber mais de ninguém. Onde você se derramava para Ele. Onde a orientação dEle era a tua bússola. Hoje Ele fala, você não escuta. Hoje Ele pede para você se acertar, você não liga. Hoje Ele te dá orientações do que Ele gosta, você diz para Ele, mas eu não gosto desse jeito. Ele pede para você adorar e você diz, do jeito que você gosta, eu não gosto. Eu gosto de fazer de outra forma. E Ele está olhando para nós dizendo, eu tenho que te respeitar, mas você não tem cuidado de mim. Você não tem me amado, você não tem me respeitado de uma forma digna, justa e honesta. Nossos maiores problemas são unilaterais. A gente discute por coisas, por circunstâncias, por pessoas, por problemas tão pequenos e banais. Enquanto Deus está olhando e se sentindo menosprezado. Porque você, quando começa a sua oração, você diz, obrigado Deus por esse dia, mas Senhor, amanhã eu preciso de tantas coisas. Eu preciso que o Senhor responda, eu preciso que você pague, eu preciso que você faça, eu preciso que você cuide dos meninos, eu preciso que você me leve em segurança, me traga em segurança, eu preciso que você responda os meus propósitos, tem aquela casa na justiça, eu preciso que o Senhor feche a porta daquele espírito ruim. E Deus virou um departamento de ouvidoria. Ele não é seu servo, Ele é seu Senhor. E é isso que Ele espera de nós essa noite. Fique de pé no seu lugar. É por isso que Deus coloca pessoas na sua vida. É a forma que Deus tem de tratar a gente. Deus traz amizades, Deus coloca pessoas onde nós vamos precisar cuidar, amar, respeitar, para tratar a gente. Só entende a dor de ter um câncer quem passou por ele. Só pode falar a respeito de perda de pai e mãe quem perdeu pai e mãe. Porque na vida, a experiência é que constrói os memoriais. E com Deus é a mesma coisa. Ele precisa fazer você sentir, para você entender a dor que Ele sente. Eu fico aí vendo os vídeos de uns pais, você já deve ter visto, uns pais levando as crianças pequenas para vacinar, né? Ou para tirar sangue. Os pais desmaiam. As crianças choram, o pai chora mais ainda, feio, né? Você diz, ai, parece que doeu em mim, eu queria que aquela enfermeira tirasse o meu sangue, eu queria que eu cortasse o meu braço, mas que não mexesse com o braço do meu filho. Por que Deus fez você experimentar por isso? Porque é desse jeito que Ele sente quando mexem com você. Quando alguém vem tentar te ferir, quando alguém vem machucar você, Ele diz, mexe em mim, mas não mexe nele. Machuca aqui, mas não machuca lá. Deus faz você se sentir rejeitado dentro do casamento. Como se a língua do marido e da mulher não se entendessem. Para Deus chamar você e dizer para você, vê se não é assim que a gente está hoje. Eu como marido, você como noiva. Eu falo uma coisa, você entende outra. Você está experimentando isso de uma forma natural. O que eu preciso que você entenda no espiritual. Tem desertos que Deus está fazendo você passar, porque Ele quer que você enxergue Ele lá.
É tempo da gente parar de olhar para a gente. Parar de olhar para as qualidades ou defeitos de Gomer. E começar a entender que Deus não está falando, Deus está fazendo. Deus está se movendo para ser visto, notado. E é por isso que a gente vai precisar pregar o Evangelho sem palavras. A gente vai precisar pregar o Evangelho sem falar nada. Amando, manifestando o reino, se comprometendo com aquilo que realmente tem importância, valorizando aquilo que Deus valoriza. Se Deus gosta, eu gosto. Se Deus não gosta, eu não quero para mim. Porque eu sei o que é ser desagradado. Aleluia. Eu já experimentei na minha própria carne ser desagradado. Passar por uma experiência onde eu não sou compreendido, onde as pessoas debocham da minha fala. Eu sei, eu não vou repetir isso com Deus. Eu não vou fazer o que eu não quero que façam comigo. Mas para isso, essa noite você precisa falar de verdade com Deus e dizer para o Senhor: me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu tenho esquecido de você. Eu tenho esquecido do que você sente. Eu tenho esquecido como que está o seu coração. E eu quero voltar a senti-lo nessa noite. Eis que eu me movo dentro do Espírito essa noite. Com gemidos inexprimíveis, porque eu quero ser visto. Eu quero ser sentido, eu quero ser tocado, e é hoje o dia. Deus, em nome de Jesus, é chegado um tempo onde o Senhor está querendo trazer uma maturidade para nós diferenciada. Eu não vou fazer mais o que te desagrada. Não é porque eu estou debaixo da lei, ou porque eu tenho que ter responsabilidade com esse livro. É porque eu sinto quando o Senhor está triste. Eu sinto quando eu te desagrado. Eu não quero te ver assim outra vez. Eu não quero te ver chorar outra vez. Eu não quero te ferir outra vez. Eu não quero destruir as tuas expectativas outra vez. Eu não quero retroceder outra vez. Eu não quero me perder outra vez e te ver, Senhor, lamentando por eu não estar aqui. Eu não quero, Senhor. Eu quero corresponder às tuas expectativas. Ministra aos nossos corações, Senhor, no nome poderoso de Jesus.